Em novembro de 2017, o Tribunal de Milão julgou como procedente a acusação do Ministério Público italiano de que Robinho participou com outros 5 homens de violência sexual coletiva. Robson de Souza, mais conhecido por Robinho, despertou a atenção de um olheiro do Beira-Mar, clube de futsal da Baixada Santista. Pouco tempo depois, viu surgir uma oportunidade no futsal do Santos. Depois de 1 ano no futsal do Peixe, Robinho fez um teste na equipe infantil de futebol de campo em 1996, sendo aprovado, e teve sua primeira chance no time profissional do Santos no torneio Rio-São Paulo de 2002. Sua estreia como profissional foi no dia 24 de março, contra o Guarani, com uma vitória santista por 2-0. Robinho assumiu de vez a titularidade no torneio Rio-São Paulo e já no torneio seguinte, o Campeonato Brasileiro, formou uma grande parceria com Diego. A dupla ajudou a levar o clube ao título, tirando o Santos de um jejum que já durava 18 anos, desde a conquista do Campeonato Paulista de 1984. O atacante explodiu de vez em 2004, marcando 21 gols em 36 partidas no Campeonato Brasileiro, sagrando-se campeão e recebendo a Bola de Ouro. Apesar do sucesso nos gramados, viveu um drama pessoal no final do ano. Sua mãe, Marina da Silva Souza, foi sequestrada em novembro e libertada 1 mês depois. Em julho de 2005, após uma tumultuada transferência, assinou por 5 anos com o Real Madrid. Jogou 43 partidas no total. Teve boas atuações e ajudou o time a conquistar a La Liga da temporada 2006, 2007 e 2007-2008. Logo depois, acabou se transferindo para outro clube inglês, o Manchester City. Em setembro de 2008, foi anunciado como novo reforço do Manchester City. Por 40 milhões de euros, foi um dos artilheiros da Premier League, marcando 14 gols, sendo o principal destaque na temporada 2008-2009. No mesmo ano, o atacante acertou seu retorno ao Brasil e acabou sendo emprestado ao Santos até agosto de 2010. Sem espaço após seu retorno ao Manchester City, em agosto de 2010, assinou contrato por 4 temporadas com o Milan, custando 18 milhões de euros ao clube italiano, menos da metade do valor que o Manchester City havia pago para contratá-lo 2 anos antes. Robinho recebeu a camisa de número 70 no clube italiano, visto que a 7 já estava ocupada pelo também brasileiro Alexandre Pato. Em agosto de 2014, após várias negociações, foi anunciado oficialmente o retorno de Robinho ao Santos, com o atacante assinando por empréstimo. Reestreou pelo Peixe, jogando na Vila Belmiro diante do rival Corinthians, mas acabou saindo derrotado por 1-0 em partida válida pelo Campeonato Brasileiro. Seu contrato terminou em junho de 2015, não renovando seu contrato com o Peixe. O jogador teve ainda passagens pelo Guangzhou da China em 2015, Atlético Mineiro em 2016, Sivasspor e Istambul da Turquia em 2018. Disputou 2 Copas do Mundo, 2006 e 2010, não sendo convocado em 2014 pela má fase no Milan. Também jogou uma Copa América em 2007. No total, o atacante atuou em 100 jogos e marcou 28 gols pela seleção brasileira. Em janeiro de 2009, os jornais britânicos The Sun e The Times publicaram uma denúncia de uma suposta agressão sexual contra Robinho, que à época atuava no Manchester City, que teria ocorrido em um clube noturno de Leeds. Interrogado pela polícia de West Yorkshire, o atacante negou as acusações e ficou em liberdade sob fiança. Em abril daquele ano, a polícia local decidiu não dar continuidade ao caso e o jogador ficou livre dessa acusação. Em outubro de 2014, o jornal italiano Corriere dello Sport divulgou reportagem sobre uma investigação da Justiça da Itália sobre um suposto caso de estupro coletivo envolvendo Robinho cometido em uma boate de Milão em 2013, quando ele ainda defendia o Milan. A informação inicial era de que a denunciante seria uma jovem de 18 anos de origem brasileira, mas na verdade se tratava de uma mulher albanesa de 23 anos. O crime teria acontecido em conjunto com outros 5 homens. Robinho acabou sendo condenado, em 2017,
em primeira instância a 9 anos de prisão. No entanto, não foi cumprida a execução da pena de imediato, já que, sob a lei italiana, uma sentença só pode ser executada após a conclusão do processo de apelação. Em outubro de 2020, o programa Globo Esporte revelou a transcrição de um grampo telefônico feito pela polícia italiana, onde Robinho fala que a mulher estava completamente bêbada, apesar de, durante o processo judicial, sempre ter dito que a relação havia sido consensual. Segundo o Globo Esporte, as interceptações telefônicas realizadas contra os envolvidos ao longo da investigação foram cruciais para o veredito. Em dezembro, a Corte de Apelação de Milão confirmou a sentença proferida em primeira instância, condenando Robinho a uma pena de 9 anos de prisão. Em outubro de 2020, ignorando uma condenação por estupro, o Santos anunciou o retorno de Robinho. Ele assinou um contrato de 5 meses até o final do Campeonato Brasileiro. O anúncio teve repercussão negativa entre diversos setores, já que Robinho havia sido condenado por estupro na Itália. Patrocinadores do Santos ameaçaram romper com o clube caso a contratação fosse mantida. 6 dias após o acerto, o Santos anunciou a suspensão do contrato de Robinho. A solicitação foi enviada ao Superior Tribunal de Justiça, que tem a atribuição de homologar a sentença italiana, ou seja, averiguar se os requisitos para o cumprimento da pena no Brasil estão presentes. Como não há mais julgamento do mérito no caso, Robinho poderá se defender apenas a respeito de questões formais e não, por exemplo, alegar inocência ou falta de provas. Caso o STJ entenda que todos os requisitos para a homologação estejam cumpridos, então a Justiça Federal do Estado onde cada condenado reside emitirá as ordens de prisão. Ainda é impossível saber, pois novos pedidos da defesa de Robinho podem paralisar o julgamento e porque os próprios ministros que julgarão o caso no STJ podem pedir vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso quando a sessão for marcada. Além disso, os advogados de Robinho já disseram que vão apelar ao STF se perderem no STJ. Caso isso aconteça, os ministros do Supremo precisarão decidir se aceitam o recurso e, caso aceitem, se a apelação tem o poder de impedir que a sentença comece a ser cumprida. Robinho anunciou sua aposentadoria no dia 4 de julho de 2022, aos 38 anos, estando sem atuação desde o ano de 2020.